Nesse momento, nós vamos ler o texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 39, versículo de 1 até o versículo 21. Mas nós vamos ler de uma forma diferente. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos nos lamentar nesse momento com a maravilhosa e profunda palavra do nosso Deus. Nós vamos iniciar nesse momento pelo primeiro versículo, que diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O que nós vemos logo no início é o que havia acontecido com José, após ele ter sido traído, ter sido vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas. Diz a palavra do Senhor que eles tinham muita inveja de seu irmão. Os irmãos de José tinham muita inveja dele, ao ponto de terem ficado com muita raiva dele, ao ponto de chegarem a pensar em matá-lo. Era esse o desejo que eles haviam colocado em seu coração, de acabar com José, em dar fim na vida de José, por causa da inveja, da raiva que eles acabaram criando em relação a José. Esse era o desejo. Essa era a vontade desses homens. Era um mal que foi sendo gerado na mentalidade, no coração de cada um deles. Eles ficaram com esse desejo de fazer essa maldade para com José. Mas diz a palavra do Senhor que praticamente Deus livrou José das mãos vingativas de seus irmãos. Eles podiam ter matado a José, mas a intervenção divina, a proteção de Deus guardou a José. Os seus irmãos então haviam lançado a ele num poço e ficaram aguardando o que fariam com ele, mesmo com os pedidos de socorro, de ajuda que José fazia lá do fundo do poço, para que seus irmãos não fizessem uma maldade para com ele. Mas os seus irmãos já haviam decidido que não retornariam para casa com José ao seu lado. Eles tinham a vontade de matá-lo, mas esse desejo foi mudado. Resolveram então vender José. Nós vemos então nessa atitude dos irmãos de José algo que foi sendo gerado, um mal que foi sendo transformado numa raiva, ao ponto que gerou uma vingança. E a vingança que eles tinham era para matar a José. Mas Deus intervém nesse momento. É o que nós vemos, pelo que nós lemos, em que José acabou sendo vendido para os ismaelitas. E mais adiante, os ismaelitas vendem a José para Potifar, que era eunuco de Faraó. Era capitão da guarda, como diz a palavra do Senhor, varão egípcio. E este homem, ele acaba comprando José da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. No versículo 2, nós lemos, diz: Entretanto, Deus estava com José.
Deus estava ali abençoando, estava guardando a José. De tal forma que ele se tornou próspero na casa de seu Senhor. É o que nós vemos. Deus estava com José. Deus estava agindo através de José por causa da fidelidade que ele tinha para com seu Deus. Ele era fiel. Apesar de todo o sofrimento que ele havia passado, que ele estava passando, Deus estava com ele. Deus estava abençoando ele. Deus estava prosperando a vida de José. De tal forma que ele foi uma pessoa próspera, abençoada. E isso diz algo profundo para cada um de nós, que queremos ser abençoados, que queremos ser prósperos, que o segredo é a presença de Deus na nossa vida. É a busca por Deus. Porque Ele vai nos iluminar, vai nos abençoar, vai abrir as portas. E não será necessário que nós venhamos a criar estratégias malignas, maldosas, corruptas, para chegarmos a algum lugar. José não se utilizou desse tipo de manobra. Ele foi honesto, foi digno, foi honrado, foi fiel a Deus. Em seguida, no versículo 3, nós temos: vendo, pois, o seu senhor que Deus, o Deus de José, estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão. No versículo 4, José achou graça a seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Nós vemos agora, nesses dois versículos, que o homem a quem José havia sido vendido, ou seja, o homem que comprara José, se tornou o senhor de José. E ele percebeu algo impressionante, que José servia um Deus, e que esse Deus de José o abençoava grandemente, prosperava a ele em tudo que ele fazia. Qualquer atividade, qualquer serviço, qualquer tarefa, por menor que fosse, este homem começou a perceber que José era abençoado e tudo dava certo. Foi isso que ele começou a perceber. Ele chega aos ouvidos que José servia, honrava, buscava a um Deus. E por essa razão, tudo dava certo para ele. Impressionado com o que estava acontecendo, diz a palavra que José acabou achando graça diante do seu patrão, do seu senhor. E o que acontece? Ele ganhou tanta confiança que ele acabou honrado pelo dono da casa, pelo seu senhor. E fez o seguinte: entregou-lhe na sua mão tudo que ele tinha. Entregou a direção de todos os seus bens. Entregou na sua mão a supervisão, a gerência de todos os seus empregados e servos. José, nesse momento, estava sendo honrado.
honrado por Deus e honrado nesse momento pelo seu Senhor. Nós vemos que, pelo fato de José se manter uma pessoa íntegra, honesta, digna, honrada, estava nesse momento caindo na boa graça de seu Senhor. Ele estava sendo honrado não apenas por Deus, mas estava sendo honrado também por seu Senhor, o dono da casa, o seu patrão. Nós vemos aqui uma grande confiança que foi depositada em José, porque ele era honesto em tudo que ele fazia. E por isso ele era próspero, ele estava prosperando. Chegamos agora ao versículo 5, que diz: E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Nós vemos agora que pela confiança que este homem havia colocado em José, tudo aquilo que ele tinha foi abençoado. A casa, o campo, tudo que este homem tinha, tudo que este homem colocou sob a responsabilidade de José, prosperou. O trabalho na casa, o trabalho no campo, os empregados, os servos, os escravos, a produtividade no campo, o alimento que era semeado, que era colhido, o gado, tudo aquilo que ficara sob a responsabilidade de José prosperou, aumentou. Aquele homem estava enriquecendo, estava sendo próspero na região, muito mais do que os seus demais compatriotas. Porque Deus estava agindo através de José, porque Deus estava agindo em José, porque José era um homem íntegro, reto e honesto em tudo que ele fazia, não precisando fazer coisas erradas, não precisando tomar atitudes impensadas. Ele havia se tornado um homem reto, justo, honesto em todos os negócios que o seu senhor, o seu patrão, o seu dono havia colocado sob a sua responsabilidade. Assim, no versículo 6 diz: E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Vemos aqui mais duas coisas interessantes. Primeiro, José, abençoado por Deus, estava levando prosperidade ao seu senhor, ao seu patrão. Ele estava sendo próspero, porque Deus estava agindo através de José e estava agindo em José. E por isso ele estava sendo abençoado. Porque quanto mais este homem honrava a José, mais Deus abençoava este homem por amor a José. Vemos aqui algo impressionante. Esse homem estava sendo próspero, estava enriquecendo através da honestidade, da integridade, da honestidade que José tinha para com tudo aquilo que ele havia recebido como sua responsabilidade. O cuidado da casa
e o cuidado do campo e de tudo aquilo que havia no campo, as plantações e o gado. Mas também o texto nos diz que José era um homem atraente. José era um homem que era formoso à vista. Eu imagino que nos dias de hoje, José seria comparado a um modelo fotográfico, por causa da sua posição, por causa da sua estatura, por causa do seu semblante, por causa do seu porte, mas muito mais do que isso, pela simpatia que José transmitia às pessoas. Em seguida, no versículo 7, diz que por causa disso, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha vida, ou seja, entregou na minha mão tudo o que tem. Sendo José formoso, atraente e simpático diante de todas as pessoas, em pouco tempo a mulher do seu senhor, a sua patroa, começou a desejar José, começou a cobiçar José, começou a ter pensamentos relativos a José. E em pouco tempo ela veio como a cobra que dá o bote. Ela chega até José e diz: deita comigo. Porém, José recusou a mulher. José praticamente deve ter ficado indignado com a atitude dessa mulher, que sendo casada com seu senhor, estava pensando em adulterar com ele, fazer um grande mal contra o seu marido. José fica indignado e diz para ela: o meu senhor, o meu patrão, o teu marido, ele me deu uma grande responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que ele tem, seja na sua casa, seja no campo. E Deus tem honrado tanto a ele, tem abençoado ele tanto por amor a mim, que tem coisa que ele tem que ele nem sabe, de tão próspero que ele tem sido abençoado. Porém, eu digo para você, diz José para esta mulher, apenas uma coisa eu não tenho o direito de pôr as mãos. Apenas uma coisa eu não posso fazer. De tudo aquilo que o meu senhor, o teu marido, confiou a mim, tem uma coisa que eu não posso fazer e não vou fazer. Diz no versículo 9: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José diz nesse momento a essa mulher que ele tinha uma grande responsabilidade, que o seu patrão havia confiado tudo a ele, menos a posse da sua mulher. E ele disse: jamais me deitarei contigo, jamais adulterarei contra o meu senhor, contra o meu patrão, jamais adulterarei contigo.
José era um homem solteiro, não era casado, não tinha esposa. Em momento algum, ele havia colocado os olhos na mulher de seu patrão, ao ponto de possuí-la, de adulterar com ela. Isso José não queria na sua vida. Esse mal Jesus não queria na sua vida. E ele diz para essa mulher: como pecaria eu contra o seu marido? E ainda mais, como eu pecaria, tamanha maldade, contra o meu Deus, a quem eu busco, a quem eu sirvo, a quem eu quero honrar na minha vida. Isso não é diferente hoje, não. Muitas pessoas hoje estão adulterando, recusam-se a servir a Deus honestamente. E adulterar aqui não é apenas um homem trair a sua esposa com outra. Adulterar aqui não é uma mulher trair seu marido com outro. Adulterar aqui também nós podemos entender de várias formas. Buscar outra divindade que não o nosso Deus é um adultério espiritual. Adulterar documentos. Adulterar muitas coisas para se beneficiar de alguma forma. Desviar recursos financeiros. Explorar o seu semelhante. Tudo isso fazem parte de algum tipo de adultério. E José não queria isso para a sua vida. De forma alguma ele aceitaria isso. No versículo 10 diz: lhe aconteceu que, falando ela, cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Nós vemos agora que as palavras de José não convenceram a sua patroa, a mulher de seu senhor. As palavras de José não a convenceram. E ela, cada vez mais, começou a se sentir atraída por José. E começou a persegui-lo. Começou a segui-lo. Começou a trabalhar de uma tal forma, pensando que ela conseguiria seduzir a José. Dia após dia, ela tentou seduzi-lo. A palavra de Deus aqui não diz como foram essas tentativas, mas ela devia estar se preparando, se vestindo com roupas sedutoras. Devia estar se pintando, devia estar se penteando, de uma tal forma que qualquer homem naquela casa, se recebesse esse pedido, essa proposta, teria adulterado com ela. Mas José não. José estava resistindo dia após dia e negando a proposta, negando em trair ao seu senhor com a esposa dele. José estava se agarrando firmemente em Deus para não cometer este grande mal, em não adulterar com a mulher do seu senhor. E diz ali que dia após dia ela tentava, ela buscava seduzir a José, mas ele se negava. Ele buscava em Deus. Ele era forte, ele era firme em sua decisão.
É algo que tem acontecido muito hoje em dia. As pessoas não têm conseguido resistir durante muito tempo. Aguentam na primeira vez, na segunda, na terceira e falham na quarta, erram na quinta. As pessoas hoje estão sendo vencidas pela desonestidade, pela corrupção, pela maldade. As pessoas estão cedendo rapidamente, não estão conseguindo lutar e vencer as tentações que surgem na nossa caminhada. José estava sendo honrado porque ele buscava honrar Deus na sua vida. E ele não queria cometer este mal, não queria adulterar. E a mulher estava insistindo. A mulher estava tentando seduzi-lo, estava tentando. Praticamente, ela não desistiu. Ela não queria parar até que conseguisse consumar o ato. Ela colocou na sua mente que era aquilo que ela queria. Ela queria desonrar o seu marido. Ela queria trair o seu marido. E ela queria fazer isso com José, o homem mais importante que havia na sua casa, ao qual seu marido havia dado grande responsabilidade. Era ele que ela queria. Mas José, ele disse que não a queria e jamais faria este mal contra o seu patrão e contra Deus. Diz no versículo 11: Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Entretanto, num desses dias, algo acontece. José estava na casa, mas nenhum dos empregados ou servos estava ali naquele momento. É claro que nós temos que imaginar que essa mulher planejou muito bem. Ela deu um jeito de ordenar a todos os seus empregados e servos que não estivessem num determinado momento na residência para que ela pudesse colocar um plano em ação. E o plano era ou seduzir a José de fato, ou usar de algum ardil, alguma manobra ou estratégia para prejudicá-lo. Se ela não conseguisse possuir a José, ela o prejudicaria. E é isso que nós vemos aqui. Ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. Ela tentou, mas ele a deixou. E foi uma fuga desesperada. Porque a mulher, quando se chegou a ele, ela lhe agarrou pelas vestes e exigia que ele deitasse com ela. Mas ele recusou. E recusou. E recusou, mas ela lhe agarrando, ele recusando. E a forma encontrada por José para se livrar dessa mulher foi deixar a sua veste na mão dela. E ele saiu. Ele fugiu. Porque ela estava tentando. Ela estava lutando para conseguir o que ela queria. E para isso, ela não pensou duas vezes. Ela o agarrou pelas vestes na intenção de abraçá-lo
de seduzi-lo. Mas José lutou, José a enfrentou. José, ele teve uma postura de se manter digno, fiel, honrado e honesto, até mesmo nessa situação em que ele sai diante desse grande problema que havia ocorrido. Ele resiste valentemente. Ele não aceita o que essa mulher estava fazendo e sai e foge de diante dela. Mas isso não fica assim. No versículo 13 diz: E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vejam, trouxe-nos varão, o hebreu, para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu lamentava, a minha voz gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si até que o seu senhor veio à sua casa. Nesses versículos, do versículo 13 até o versículo 16, nós vemos agora esta mulher colocando em ação a outra estratégia que ela havia preparado. Caso ela não conseguisse o seu intento de se deitar com José, de trair a seu marido, ela já tinha planejado, ela já tinha pensado. Isso lembra muito aquele velho ditado que diz: mente vazia é oficina do diabo. E era o que ela estava fazendo. Ela havia colocado em sua mente que ela queria José. José havia se tornado uma grande obsessão na vida daquela mulher. Aquela mulher, por ter se tornado uma mulher rica, por causa da prosperidade que o seu marido estava tendo, ela tinha tudo aquilo que ela queria. Bastava ela pedir ao seu marido joias, servas, roupas. O que ela pedisse, o seu marido não negaria. Mas tinha algo que ela queria e não estava conseguindo ter, que era a José. Por isso, por ele ter fugido e não ter aceitado, e ela vendo que ficou com a sua veste na sua mão, ela chamou os seus empregados, os seus servos que estavam fora, e disse a todos eles que o seu patrão havia trazido para a sua casa um homem, um varão hebreu, e que este homem, ele queria, era de fato, escarnecer do seu patrão ao seduzi-la, ao cometer o adultério com ela. Mas, quando ela percebeu, quando ela descobriu isso, o que ela fez? Ela gritou, ela reagiu, e ele ficou tão assustado que fugiu e deixou a roupa dele na mão dela. E agora, tendo convencido aqueles homens, seus empregados e servos, ela esperava agora convencer ao seu marido quando retornasse. E para isso, ela ficou à espera, segurando a roupa de José em sua mão. O fato é que José não voltou depois para pegar a sua veste. O que José estava fazendo nesse momento? Estava cuidando da casa e de tudo aquilo que o seu patrão tinha no campo. José, em todo esse momento, continuou honesto, digno, honrado e fiel ao seu patrão e a Deus. E não queria cometer pecado algum, porque ele cria e confiava no Deus que ele tinha. Em seguida, no versículo 17 diz:
Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. É o que a mulher diz para o seu marido. Você trouxe um homem, você confiou demais nesse homem, você lhe entregou tudo que tinha para que fosse responsabilidade dele. E ele, aproveitando o momento que você não estava aqui, você havia se ausentado, estava longe, esse homem tentou me seduzir, tentou escarnecer de você, tentou deitar comigo. Ele teve a intenção de te trair. A mulher estava ali mexendo com os sentimentos do seu marido. Estava sendo desonesta. Estava torcendo totalmente a história. Estava praticamente fazendo o que nós conhecemos bem com aquela expressão, estava fazendo a cabeça de seu marido. Estava ali alimentando nesse momento a raiva. Ela queria, com essa atitude, fazer com que seu marido se vingasse de José. Ela havia ficado com tanta raiva, com tanto ódio de José, porque ele a recusava, que a única coisa que ela pensava nesse momento era se vingar de José. E por isso, ela foi preparando essas armadilhas. Ela foi sendo usada pelo mal. O mal gerando mais mal ainda. Ela havia decidido que se ela não podia ter José, ela o perderia, mas ela o prejudicaria grandemente. É assim hoje na vida da humanidade. Muitas pessoas hoje, quando não conseguem ter o que querem, quando se tornam pessoas obsessivas e não conseguem ter algo, elas acabam abrindo mão. Só que, infelizmente, quando elas abrem a mão, algo bom não acontece. Não acontece algo bom. Algo mal acontece. Porque o que está sendo gerado na mente do coração dessas pessoas é a maldade, é o mal, é o ódio, é o sentimento de vingança, é o gostinho em testemunhar o sofrimento, a tristeza das pessoas que estão diante dela. É o que tem acontecido. Foi o que aconteceu quando Caim matou Abel. É o que tem acontecido desde aquela época até os dias atuais. E é o que estava acontecendo aqui. Esta mulher conseguira convencer o seu marido de que José não era tão honesto, tão digno, tão honrado, tão íntegro, como ele pensava. A mulher havia convencido o seu marido que ele já tinha isso em mente, mas para que ele conseguisse seduzi-la, era necessário ganhar a confiança dele a tal ponto que ele não percebesse isso. Olha a maldade, olha a ação maligna por trás que estava enchendo a mente dessa mulher. E houve consequências. No versículo 20 diz: E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ele
na casa do cárcere. No versículo 21, na parte A, diz o seguinte: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Nós vemos aqui que, como consequência, o marido, se sentindo traído, enganado, ele ficou com tanta raiva, com tanto ódio de José. Mas ele não sabia que ele tinha sido enganado pela sua mulher. Mas ele sentiu uma raiva tão grande que resolveu se vingar de José. Com certeza, passaram sentimentos de morte em sua mente. Mas ele deve ter pensado, melhor é fazê-lo viver sofrendo do que matá-lo. E com isso, o que ele faz? Ele entrega a José para o carcereiro. Ele faz com que José seja preso por tentativa de sedução, por tentativa de estupro. E ele consegue o seu intento, ele consegue. E José é preso, é colocado numa das celas com outros presos. O que aquela mulher poderia fazer para prejudicar José? Ela fez. E para isso, ela usou o próprio marido para se vingar. Se ela não podia ter José, foi dessa forma que ela se vingou. E o seu marido não percebeu. O seu marido, ele não conhecia de fato a esposa que tinha. Este homem não sabia de fato quem era a mulher com quem havia se unido. Ele não sabia, não conhecia realmente a sua mulher. A palavra de Deus não diz mais nada referente a essa mulher. Mas com certeza José não foi o primeiro. E também não foi o último. Com certeza ela já havia conseguido trair seu marido com outros homens antes de José. E por isso pensou que seria fácil. Mas quando ela percebeu que não era tão fácil assim, José se tornou uma grande obsessão na vida dela. E ela tentou. Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, vários dias, ela foi tentando e tentando e tentando, mas não conseguia realizar o seu desejo de trair seu marido com José. Como ela não conseguiu, ela deu um jeito. Se eu não posso tê-lo, ninguém mais terá. E foi o que ela fez. Ela enganou seu marido para que seu marido mandasse prendê-lo e ele sofresse na cela. Porém, algo acontece. Algo acontece com José lá no cárcere, diz a palavra. Diz que José havia sido injustiçado a tal ponto que Deus, sabendo que José permanecia fiel, íntegro, honesto e honrado, Deus estava com ele. Deus estava abençoando ele em todo esse momento de sofrimento. Desde o momento em que o marido dessa mulher mandou prender a José, mandou levá-lo até o cárcere, o entregou ao carcereiro, Deus estava agindo, abençoando, animando a José nesse momento de tribulação, de tristeza. E diz aqui que Deus estava com ele. E sobre ele estendeu a sua benignidade, a sua bondade, a sua ação. Deus estava agindo, abençoando a José. Deus estava trabalhando na vida de José, a tal ponto que em qualquer situação, em qualquer momento,
José sentia confortado, consolado e honrado por Deus. José sabia que ao Deus que ele honrava, ele honraria todos os dias da sua vida. José buscava ser um homem honesto, digno diante de Deus. E jamais pecaria. Jamais. Ele havia dito a esta mulher: jamais adulterarei contigo. Jamais pecarei contra o meu patrão. Jamais pecarei contra o meu Deus. E ela não aceitou isso. E assim deve ser o nosso testemunho nesse mundo, diante dos homens, diante das mulheres, diante dos nossos patrões, diante dos nossos professores e professoras, diante de nossos vizinhos, parentes, amigos, familiares, diante dos nossos superiores. Assim deve ser o nosso testemunho de vida. Deus nos chamou para sermos pessoas honestas, honradas, dignas, íntegras, não importando as situações que tenhamos diante de nós. Jesus mesmo disse que o seu Santo Espírito age em nós e através de nós para que nós façamos o bem e não o mal, não a maldade. Deus está agindo nesse momento. E é necessário que nós creiamos na palavra de Deus. Vemos que José sempre se manteve fiel a Deus, sendo traído e vendido pelos seus irmãos, sendo honesto e digno ao trabalhar na casa desse homem, ao ponto de tudo que ele tinha ter sido confiado para ele. Tudo que tinha na sua casa e no campo. Ele estava sendo honrado, honesto e digno. E quando a tentação veio, Jesus também foi tentado. Nós podemos ler na palavra do Senhor. Jesus também foi tentado. José foi tentado. E não foi o primeiro a ser tentado. Podemos ver na Bíblia Sagrada que muitos homens foram tentados além de suas forças. E hoje não é diferente. Todos nós somos tentados diariamente para ceder diante de tudo aquilo que se apresenta diante de nós. Nós somos tentados a ceder, a cair em tentação e fazer aquilo justamente que não devemos fazer. Deus nos chama para vivermos uma vida reta, digna, honrada e honesta. Não praticar o mal, não fazer o mal, não participar do mal. Deus não quer que nós venhamos a explorar pessoas sob a nossa responsabilidade, sob a nossa gerência. Deus não nos chama para nos aproveitarmos das pessoas pela posição que alcançamos. Deus não nos chama para fazer o mal, mas para fazer o bem. Deus nos chama para servir e não sermos servidos. Jesus mesmo disse isso. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E a igreja hoje é chamada para servir e não ser servida. Esse é o desejo, essa é a vontade de Deus para a sua igreja, para cada um de nós. Por isso, nesse momento, nós somos chamados, exortados, advertidos a tomarmos cuidado e buscarmos uma vida de retidão, de honestidade, de integridade. Sermos pessoas honradas e honrarmos a Deus em nossa vida através do nosso testemunho diário. Por isso, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nesse momento, nós precisamos dizer o quanto nós queremos te honrar.
Nós queremos dizer, Senhor, que nós sentimos a atuação do Teu agir em nossa vida. E nós queremos continuar a ter uma vida honesta, digna, correta diante de Ti. Nós queremos ser, aos olhos dos homens e das mulheres que vivem conosco, que convivem à nossa volta, nós queremos ser vistos como pessoas honradas, pessoas com testemunho de vida a ser seguido. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos, afasta de nós todas as tentações, dá-nos força, Senhor. Seja conosco quando enfrentarmos essas tempestades, esses combates. Seja conosco, Senhor, quando o tentador vier. Quando o tentador vier e trazer as suas seduções, as suas tentações, seja conosco, Senhor, porque precisamos de mais da Tua ação, precisamos de mais da Tua intervenção. Nesse momento, Senhor Deus, nós te pedimos, seja com todos nós. Tu sabes, Senhor, quem nesse momento está passando por uma grande tentação, quem está a ponto de escorregar, quem está a ponto de entregar os pontos praticamente. Tu sabes nesse momento quem está a ponto de jogar a toalha. Tu sabes quem está a ponto nesse momento de voltar atrás, de ceder, de aceitar. Tu sabes, Senhor Deus. Por isso, nesse momento, nós pedimos a Tua ação. Seja conosco, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, nos livrando do mal, livrando das tentações. É o que nós te pedimos nesse momento. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.